Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Boa tarde, nada. Já ia começar errado, Márcia. Tu não me praticamente ajuda. boa noite, né? O horário que a gente está começando. Tu tem que me xingar, senão eu não faço os troços direito, Márcia. Me xinga, diz assim, Roberto Pintaúdi, já ia começar errado, Roberto. Se eu não te cuido, Ai, Roberto. Roberto é só a Nath que te chama assim. Como é que tu me chama? Pintaúdi, né? Pintaúdi. Ah, que é muito mais bonito, né? Viu? Até isso. Na verdade, eu sou tão legal contigo que eu te chamo carinhosamente de Pinta, né? Não. Olha aí, rapaz, não é hora dessa pessoa ligar. Tu não bota o negócio no silencioso, Pintaúdi. É o cliente que anda atrás dele. Agora já era, já desliguei. Tu fica falando com a nossa audiência que eu vou dar um toque ali. Eu sou obrigado a dizer um troço ali para Márcia. Vai entender. Olha isso. Não, só no marketing e ou propaganda, um dos âncoras sai no meio do programa para atender um telefonema, sendo que ele nem no silencioso se prestou a colocar. Olha aqui, tem um monte de coisa escrita e eu não faço a menor ideia do que fazer. Bom, né? Julio, vamos nós dois, então? Bom dia e ou boa tarde e ou boa noite. Começa agora. Isso aí, o Julio me incentiva, vamos lá. Começa agora mais um marketing e ou propaganda com a apresentação de Roberto Pintaúdi, assim que ele voltar da ligação, e Márcia Cristófoli. E hoje o nosso assunto é novos formatos de mídia, além do nosso quadro que está virando já tradicional, que é o copo cheio, com o clipping do Roberto Pintaúdi durante o final de semana. Enquanto isso, eu vou procurando. Tá aqui, uma das coisas que o Roberto assinalou, cheio de anotações reclamando de algum erro. Mas, vamos lá. Cadê você, Roberto Pintaúdi? Que está com toda a pauta do programa, inclusive. Eu não consegui nem compartilhar ainda, porque ele fez uma bagunça nessa mesa. Ai, finalmente, eu não consigo nem mais o que dizer, né? Porque a pessoa foge, já disse, já avisei que está começando mais um marketing ou propaganda. Fazendo o favor de botar o bonitinho aqui no silencioso. Ó. Pronto, vai. O microfone tá aberto um tempão. Estou compartilhando um negócio aqui para ti. Vamos pedir desculpa. Toda atrapalhada. Desculpa para nossa amada audiência. Não, é o mínimo, né? É o mínimo, né? Desculpe. É assim, como é que é aquele bonequinho? É assim? Assim, Isso é pedir desculpas? Não, eu pedi desculpas. Pedir desculpas, mas... Não, eu tinha te comentado... Pensando... Tu está com a pauta do programa hoje. Eu tinha te comentado uma coisa fantástica que eu venho procurando me atualizar mais sobre aspectos de mídia que tem tudo a ver com propaganda, com agência de propaganda, com isso, com aquilo, essas coisas todas com as quais a gente tem falado aqui ao longo do tempo, tratando de marketing ou propaganda. E até lembrei, Márcia, em cima do assunto que eu vou te colocar para a gente discutir aqui inicialmente, para a gente comentar, né? Nada como a sabedoria popular, né? O mercado de propaganda, tá? Em qualquer lugar que se utilizem agências de propaganda, em Porto Alegre, em Carazinho, em São Paulo, em Los Angeles,
tem questionado uma série de coisas em função, principalmente de 2010 para cá, em função dessa coisa do digital, do Facebook, do Google, etc., etc., porque mudou, né? Isso a gente não tem como tirar fora, mudou o cenário todo, né? E a gente está aí em um período de novos horizontes, novos formatos, novas mídias, novas plataformas. Pois sabe que eu já tinha comentado aqui, a gente já tinha comentado sobre uma coisa muito curiosa. O presidente da República, no dia 7 de setembro, fez pose do lado do Silvio Santos. Sim, nós comentamos isso aqui E do ainda. lado do Edir Macedo, mas na hora de lançar lá o projeto dele das escolas cívico-militares, ele foi para a Globo, que a agência que atende essa conta do governo mostrou competência e deve ter dito: senhor presidente, o senhor pode ter diferenças ideológicas, políticas com a Globo, mas agora, se o senhor quer realmente que o recado chegue aos seus públicos-alvos, o senhor tem que organizar a sua mídia de acordo com a capacitação técnica das coisas que... E né? ele foi para onde? Foi para a dona do pedaço. Pois é, eu estava vendo, e eu fiz essa introdução e resgatei esse assunto, porque eu estava assistindo... Eu assisti o The Voice agora, semana passada, e também percebi uns aspectos técnicos muito interessantes a respeito dessa coisa de mídia, e por isso que eu falei, eu acho que a sabedoria popular acaba resolvendo tudo. E vendo o que eu vou comentar aqui, eu me lembrei daquela frase que, com o andar da carruagem, as melancias se ajeitam, Se né? assentam, aham. Que eu acho que é o que está começando a acontecer. No The Voice, tá? Na quinta, né? Na quinta, tá? Sintoniza, contextualiza a nossa audiência aí. Quinta-feira foi a final, então, né? The Do Voice, The Voice, que é um dos programas mais assistidos da Rede Globo, inclusive. Não, audiência estúpida, né, Márcia? Só para tu ter uma ideia, sabe quantas pessoas votaram para eleger o campeão, a música lá, o candidato vencedor? Foram 18 milhões, né? Mais de 18 milhões. Se tu fizeres uma matemática rigorosa, tu sabe o que isso significa? Mais de 10% da população brasileira votou. E os que não votaram, que E estavam assistiram, assistindo, claro. né? Sem dúvida. Então, e assim, aí tu tem que considerar criança, impossibilidade de algumas pessoas terem televisão por razões econômicas no norte e nordeste do país, e por aí vai. Se tu fizer o extrato direitinho, o filtro disso aí, deve chegar a 15% da população brasileira assistindo The Voice. Se não mais. Na TV aberta, na Globo, mas fundamentalmente para a nossa colocação interessa aqui que é uma TV aberta. Pode ser a Globo, SBT, qualquer uma, não me diz respeito isso, mas... Ainda que se tenha toda a discussão de que a TV está morrendo, que a internet está tomando lugar de todos os veículos, blá, 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 eu esqueci. Isso, pois é, mas além disso, dessa votação estratosférica, estou eu ali assistindo os intervalos, quem veiculando no The Voice, na Globo? Veiculando uma campanha. Veiculando uma campanha. Facebook. Nada mais, nada menos do que o gigante de rede social. O Facebook. Facebook de Mark Zuckerberg. E sabe o que era o comercial? O comercial era ensinando e recomendando que, para as pessoas se relacionarem legal, elas tinham que aprender a como é que se faz um grupo no Facebook. Apelando para a TV aberta. E um comercial bem bonito, bem didático. Galera, né? Então, era uma coisa de música. Então, tá o cara tocando guitarra, eles começam a tocar Day Tripper dos Beatles, e vai passando para a galera, e vai aparecendo os códigos de mídia digital ali do lado. Faça isso, sei o quê e tal. Ensinando como formar um grupo dentro do Facebook. Dentro do Facebook. Ensinando na TV aberta. Isso é muito bom, é muito curioso, muito interessante e técnico, né? E ainda, durante o The Voice, o apresentador chamou umas 3 ou 4 vezes para uma coisa... Thiago Leifert? O Thiago Leifert ainda? Thiago Leifert, aquele rapaz simpático. Ele chamou umas várias vezes, Márcia, umas várias vezes, tá? Daqui a pouco, não sei o quê, vai aparecer no canto do vídeo o QR Code, o famoso QR Code. Você faz o seguinte, pega o seu iPhone ou baixa o app e você vai entrar para dentro das ofertas da... Vai entrar para dentro, não. Não, eu que falo, ele não disse isso. Você vai entrar, tá? Vai entrar nas ofertas, não nas ofertas da Ford. E
depois que ele anunciou, que ele fez esse spoiler umas 2 ou 3 vezes, tá? Apareceram os 4 finalistas com ele fazendo uma chamada com o carro atrás, tá? E quando apareceu o QR Code, estava ali os 4 e ele, tá? E apareceu, ficou assim, sei lá, meio comercial, uns 20, 30 segundos, o QR Code ali. Imagina o que não deve ter acontecido com aquela audiência, o quanto não custou aquele comercial, por qualquer aspecto que a gente Mas a Forest tem dinheiro, né? Não, pois eu digo. Não é nisso. Eu estou dizendo, por qualquer aspecto analisar, era uma ação, assim, com todos os ingredientes para ser muito bem sucedida. Eu gostaria muitíssimo de saber uma informação da Ford a respeito disso. Como é que funcionou? Porque é uma... Como é que chegaram a esse formato, né? Como é que chegaram a esse formato? Então, o que é isso? As melancias se ajeitando, né? Inclusive... O QR Code dentro da TV aberta. Eu não assisto o The Voice, né? Aliás, eu confesso que eu assisto muito pouco de TV aberta. Mas ontem, casualmente, estava assistindo o jogo do Atlético e... Palmeiras, talvez. Isso. Acho que era isso. Eu tava super assistindo, como pode perceber, né? Porque eu não lembro nem. Sim. Mas, assim, tava ali, a TV tava ligada nesse jogo. E durante a narração, o narrador incentivando as pessoas a acessarem o QR Code que estava no canto da tela para saber mais informações do jogo, com ficha técnica. Então, esta interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade está entre as melancias, tu acha? Eu acho que sim. Se assentando. Tu vê? Às vezes os diversos formatos convivendo no mesmo ambiente. Provavelmente, claro, quando um mercado, num primeiro momento, não percebe quais são as razões para aquelas mudanças, para aquelas transformações, as pessoas que estão envolvidas, os profissionais, as empresas, tal, têm que bater cabeça e têm que ir atrás para descobrir por que eu vendia tanto e agora não vendo. Não vai ficar lá esperando que as melancias se ajeitem. Mas sempre tem essa perspectiva, né? Espera aí um pouquinho, isso aqui pode ser uma fase de transição. Eu me lembro sempre, quando eu ouço qualquer coisa desse tipo, eu me lembro sempre, desde que eu entrei em comunicação, da história do rádio. O rádio. Desde que eu escuto rádio, que eu comecei a entender o que é comercialização de mídia, tá? Minimamente, assim, porque eu sempre fui da área de criação, mas tu tem que ter algum discernimento sobre o que tu está fazendo para vender para o cliente, para botar em determinado espaço, né? Eu sempre escutei como uma coisa clássica era o rádio, que o rádio era soberano, que aí apareceu não sei o que, a TV, aí o rádio ia morrer, e depois apareceu não sei o que, o rádio ia morrer, e aí depois não sei o que, e o rádio ia morrer, e o rádio está mais vivo do que nunca. Aliás, eu sempre digo Nós somos um exemplo, né? Perfeito. Não, e eu sempre digo, e eu acredito muito nisso, que para mim o rádio é o veículo que mais se reinventa. Com maior poder de reinvenção entre todos os meios, entre os principais, né, TV, impressa e rádio, eu acho que o rádio é o que tem o maior poder de adaptação e de reinvenção até hoje. E talvez tenha uma outra coisa embutida nisso que tu está dizendo, porque o rádio talvez seja o veículo, no sentido comercial, mais isso, que mais tem a ver com a história da qualidade do conteúdo, porque o rádio... Da instantaneidade também, né? Isso, aparentemente, ele é um veículo mais simples para te manipular, para te montar, para te dar informação, para chegar mais lá, não sei o quê. Um jornal é mais complicado, uma revista é mais complicada, um outdoor é mais complicado. Tu tem que ter um outdoor, tu tem que ter licença da cidade onde tu te estabelece. Eu acho que o rádio ele proporciona a instantaneidade que a TV e o impresso... que a TV e o impresso não competem, né? A gente não consegue competir com esses. Quer dizer, o rádio não consegue, não. Os demais veículos não conseguem competir, meu Deus, com a instantaneidade do rádio até para isso. Então, até quando a gente tem que corrigir alguma coisa, né? Corrige uma informação, corrige... Ou aquela coisa da instantaneidade mesmo da notícia, né? Do fato de estar lá na hora, no momento. Comercialmente, eu acho que é um pouco mais complicado. Né? A questão de, tem que arrumar um comercial... Né? Acho que é tanto quanto... não é tanto quanto, não. Ainda assim, também é mais fácil. Porque normalmente é um locutor, né? Se tiver que arrumar alguma coisa, grava rapidinho e consegue... É diferente de uma imagem, né? De TV, que tem que mobilizar, que tem que... O impresso menos ainda, né? Saiu errado, não tem conserto, né? Tem que fazer uma errata, né? Tem que fazer uma errata. E o rádio, tu quase... Por exemplo, temos
temos uma situação dessas agora, pouco na abertura do programa, eu esqueci o telefone. Exato. Tá, alguém que eu tinha que atender, que eu tinha deixado um recado de urgente, estava me retornando, eu levantei daqui, tu segurou aqui, tu não consegue fazer isso com o jornal ou com a TV ou coisa assim. Com a TV até tu consegue, só que vai ficar uma coisa meio escandalosa. Aqui como uma coisa solta. Não mais... que aqui não tenha ficado escandaloso, né, Pintaúdi? O negócio mais... tocando e tu saindo para atender. Mas pelas características do rádio, fica um pouco mais fácil tu dar uma volta nessa situação. É mais flexível. É isto. Em contrapartida, também, dentro dessa ideia de que as melancias se ajeitam, eu acho que é bem no achômetro, que o veículo impresso também tá em vésperas assim de se resgatar e voltar a ter força, que muitos fecharam, desistiram de fazer jornal, o Sul daqui é um exemplo, né? Mas eu vejo, por exemplo, em cima dessa coisa aqui da que a gente está falando da TV aberta, e o QR Code, o Facebook, e mais 18... Mas é que eu acho... Mas, Pinta, eu acho que o impresso, ele vai enfrentar cada vez mais dificuldades do que o rádio. Sim, que a TV. Porque é uma questão de sustentabilidade não só ambiental, como econômica, né? O papel está cada vez mais caro, a impressão está cada vez mais caro, e isso, economicamente, não está mais valendo a pena, né? Mas daqui a Até porque o jornal ele não tem mais a instantaneidade, né? O jornal cada vez mais vira analítico e não mais factual. Mas é que, assim, a gente, talvez, não sei, vou falar por mim, é que talvez a gente não tenha capacidade para uma avaliação mais profunda, essa coisa da instantaneidade. Em 1986, quando o seu Ribeiro, que faleceu recentemente, comprou o Correio do Povo, que estava fechado há 2 anos, ele inovou na logística, porque o Correio do Povo, tradicionalmente, como a 0 hora, produzidos em Porto Alegre, eles tinham um X tempo necessário para chegar lá em Santa Rosa, lá em não sei aonde, lá em não sei aonde. O que ele fez? Ele, na época, era a possibilidade, ele fez via satélite, ele botou condições, implantou uma unidade produtora, geradora, em Carazinho e em outro, ele enxergou o estado. Então, simultaneamente, o mesmo jornal era produzido em Porto Alegre, atendia determinadas regiões, de Carazinho em determinadas regiões, então ganhava tempo. Claro. Era uma coisa de logística. A gente não pode duvidar de que alguém, por exemplo... porque quem produz papel não pode perder o consumo de papel que o veículo impresso, até pouco tempo atrás, demandava. Isso é faturamento não só para o jornal, que precisa disso aqui, para a gente botar anúncio. E os caras que produzem isso aqui, será que o papel não vai continuar sendo produzido? Cara, a empresa de Guaíba não precisa vender o papel dele? Não, claro. Isso eu tenho certeza, sim. Tu diz matéria-prima, né? Matéria-prima. O que pode acontecer, que a gente não tem capacidade de saber hoje, quem é que pode garantir que não exista daqui a pouquinho uma tecnologia que faça o custo do papel no aspecto industrial cair lá embaixo? Se vai cair, só pode ser lá embaixo, tá, Pinto? Ninguém cai lá em cima. Não, ele pode cair até o meio do caminho, que daí não é que nem para dentro. Pode cair lá no fundo. Vai cair despencar, muito. Despencar. Entendi. Tá bem. Entendeu? Tu pode ter lá, claro, tem coisa de meio ambiente, preservação, é uma coisa muito... o papel, a celulose, do início da vida no planeta, né? E ele está... Mas não se sabe, né? Daqui a pouco, o que pode acontecer lá? O cara inventou lá uma aguinha que ele pinga ali na celulose e o custo do papel cai 300 vezes por cento. Alô, CMPC, quem não ouviu o Roberto Pintaúdi, ouça, ele está dando o caminho das pedras. Eles, por exemplo, se tu olhares, cuidar da comunicação, essas fábricas de celulose e matéria-prima para onde sai o papel, eles já vêm há algum tempo trabalhando no sentido de economia, de coisas... Eu tenho um exemplo assim nas gráficas impressas. Tem uma gráfica aqui em Porto Alegre, eles até copiaram essa sistemática de gráficas de São Paulo. Eles, por exemplo, estão muitíssimo bem de faturamento. Eles quem? A ANS é uma gráfica. Ah, perfeito. Tá? O que eles fizeram? Eles fizeram um estudo industrial. Tá? Um cartão de visita, normalmente, digamos que era 10 por 5. Eles fizeram o cartão de visita com 9,2 por 4,8. Se tu botar isso aqui em quantidade industrial, de cada 100 mil, em vez de gastar 1 tonelada de papel, eles passaram a gastar
700 quilos, tem coisa. Eles reorganizaram toda a padronagem de papel. Eles não têm vendedores. Tu compra Pela internet. pela internet. Tu paga antecipado com o prazo para receber dali a 5 dias. Tu não fala com ninguém, ela é toda automatizada. Então, eles fizeram cair lá embaixo, realmente, o custo. É quase imbatível o preço deles. O papel, digamos, 1.000 cartões que tu paga, ou pagar, vou usar um exemplo hipotético, R$700 nas gráficas ainda convencionais, nas anacrônicas. Anacrônicas, para quem não sabe, é um apelido carinhoso que o Pintaúd usa para falar das analógicas. Das analógicas. Né? Esses 1.000 cartões, eles vendem a R$90. E coisas tipo. Agora, inclusive, já apareceram concorrentes propondo isso. Claro que aí tu entra numa outra batida, o tipo de papel, o acabamento, tu claro. tem que entrar na padronagem deles ali. Isso pode estar ocorrendo com o papel que se usa para fazer jornal. Tem uma curiosidade, tu queres uma coisa, eu estava falando do interior, né? Falei de Carazinho, da Calda Júnior, quando o seu Ribeiro assumiu. Não existe cidade no interior, tu vai à Soledade, que não tenha uma revista luxuosa da cidade. Calhamaço, com verniz, com não sei o quê, e que funciona, Como é que eles fazem para isso funcionar? Não sei. Aqui em Porto Alegre, está quase por bairros. Se tu for nos bairros chiques, tu já ouviu falar na revista LVR? Não. É uma revista fashion, que circula só nos grandes salões aí, não sei o quê, de cabeleireiros, de coisas desse tipo. Também chiquetésima. Mas aí a gente vai também para a teoria da cauda longa, né? Enfim, da comunicação de nicho. É isso. Da segmentação. Então, por isso que eu acho essa sabedoria popular, eu lembrei agora ao iniciar o programa, vai meio que se acomodando, é de quem tem mais capacidade intelectual, de dinheiro, de não sei o quê, de ser mais inventivo, de coisas desse tipo. E de que o ambiente te propicie isso. Talvez aqui em Porto Alegre a gente não tenha condições para isso, mas pode ser que lá nos Estados Unidos, onde o jornal O Papel já resgatou bom percentual, isso já esteja valendo. Né? Assim como, por exemplo, essa novela aqui, ó, na contrapartida do Facebook, está anunciando na TV aberta, eu não lembro, olha que eu sou atento na leitura de jornais, eu leio uns 3 ou 4 por dia, no mínimo, assim, os locais, e mais 1 ou 2 de fora, tá? Esta novela aqui, ó, Avenida Brasil, que está voltando agora... Vamos atualizar nossa audiência aqui, para quem não está entendendo. A 0 hora de hoje estampa na capa, do lado do seu logo, a volta... Alto de capa? Não vale a pena ver de novo. Sobre a reestreia da Avenida Brasil. Todo mundo que trabalha com comunicação sabe, não preciso ser repetitivo, mas eu sou repetitivo, tá? Isso aqui é o espaço mais nobre e mais caro de um jornal que você vai veicular, tá? Pô, se é o mais caro e é o mais nobre, porque é o que tem mais índice de leitura, maior índice de leitura. Então, eu não lembro de nenhuma novela, tá, lançamento ou revival, que tenha merecido esse destaque que a Avenida Brasil está merecendo. E aqui junta-se outra coisa. Tu assistiu essa novela, né? Sim. Essa novela é uma das melhores novelas que a Globo já fez, já uma produziu. Das de maior sucesso da história. Sucesso e de qualidade. Todas as pessoas com quem eu falei até hoje vibram e lamentam. Pô, pena que é o horário, que não sei o quê, que eu não posso rever, porque é um produto muitíssimo bom. Mas sabe que o ano passado, não. Isso foi 2012. Essa novela, ela surgiu em 2012. Ela rodou, né, em 2012. E eu me lembro, como se fosse hoje, tentando ir para casa. Primeiro que eu combinei com amigos de fazermos uma jantinha para assistir o último capítulo desta novela. E eu tentando ir para casa, eu peguei uma tranqueira para chegar em casa, porque só se falava no último capítulo desta novela. Tu vê, na contramão ali do Facebook anunciando na TV aberta, está a TV anunciando no jornal. Eu acho isso mais comum. Ainda é mais comum. Eu né? acho mais comum isso aqui que a TV absolutamente novidade, né? Eu acho mais comum que, assim... Mas mesmo assim, no momento... Mas o que me impressiona, mais do que a TV aberta anunciar num espaço nobre de um jornal impresso, me espanta 0 hora, extremamente local, regional e bairrista,
não levando para o lado pejorativo da expressão que já ficou, né, o bairrismo, dar este espaço nobre a algo nacional, a uma novela da Globo. Entende a minha surpresa? Sim. Enquanto a gente fala ali, o Bolsa Família chega a menos lares no Estado, o Eduardo Leite apresenta pacote à base, enfim, todas essas questões. Fala do Grêmio Inter. Todas essas questões locais e no topo, num espaço absolutamente nobre, ela fala de uma novela que é nacional. Que é nacional e é revival ainda, hein? Exato, e ainda é reprise, exato. Então, eu acho que... As melancias estão se assentando. Isso, inclusive, pode fazer parte, Márcia, porque nós estamos falando de coisas boas para o mercado de marketing e ou propaganda, né? Isso é são comentários que a gente está fazendo aqui, colocando aqui, que pode fazer parte daquele nosso quadrinho do copo cheio, né? Então, eu queria te perguntar sobre o copo cheio. Eu anunciei para a nossa audiência que hoje teríamos o copo cheio e tu não fez teu clipping de final de semana? Fiz, fez o tema de casa? Não, eu fiz. Espera aí um pouquinho, deixa eu mexer. Tem 2 aqui, quer ver? Tem. Copo Então cheio. Vamos ao copo cheio da semana. Aliás, alô, Pedro e Zé do Belo, precisamos de uma vinheta bem bonitinha para o nosso super copo cheio, nosso super quadro. O copo cheio hoje é ainda meio institucional, não são coisas tão específicas, embora o que a gente vai falar aqui é específico. A Assembleia Legislativa está com uma campanha, não vou entrar no mérito se a campanha está bem feita ou não bem feita, o que vale mais é a iniciativa no sentido de emular as pessoas a agirem positivamente. Essa é da Competence. A Assembleia Legislativa está há bastante tempo, já uns 30, 45 dias, com uma campanha que tem mais ou menos, com o mesmo viés dessa aqui que nós vamos comentar, que é o Te Mostra Rio Grande, da RBS, que o governo está assinando junto. O Cresce RS, da Assembleia Legislativa, estimulando as pessoas a pensarem de forma positiva no sentido de construir coisas, no sentido de não se entregar, no sentido de descobrir formatos diferenciados. Parar de reclamar, de chorar. De reclamar. E esse Te Mostra Rio Grande, que inicia-se hoje, com essa veiculação de página dupla aqui na 0 Hora, também tem a ver, a Assembleia Legislativa está assinando junto, tá, comemorando 30 anos de Constituição Estadual, o governo do Estado, com seu maravilhoso slogan, Novas Façanhas, isso aqui é uma nova façanha, Te Mostra Rio Grande. Nova façanha, Quintal de Adora. E o Grupo RBS assinando junto, a gente vive junto aqui. Que é o novo propósito deles. Que eles vão... o que é essa campanha, resumidamente, assim? Eles estão falando de orgulho do crescimento do Rio Grande e, ao lado dos gaúchos, a gente tem que valorizar o que é daqui. Tá? É uma história que nós conhecemos bastante, mas, enfim, sempre vale a mídia, né? E aí eles vão contar a história de 12 empreendedores escolhidos pelo impacto e pelas transformações geradas nas comunidades. Eles vão sair de uma coisa conceitual genérica e vão no detalhe lá mostrar. Seu fulano fez tanto por Bagé, seu fulano por Caxias, seu fulano por Cruz Alta, Erechim, Rio Grande, Porto Alegre, Pelotas. Aqui em Porto Alegre, será que eles vão me incluir? Que eu fiz a EO, não perfeito. Não, tem que, imagina que fica de fora. Seria uma Foi grande injustiça, mas, né? olha, Te Mostra Rio Grande, né? Passo Fundo, Santa Cruz, Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana. Isso realmente movimenta, ajuda a emular nas pessoas um pensamento, uma energia, uma coisa positiva para, peraí, não deu certo aquela vez, quem sabe a gente tenta de novo e vamos lá, né? Então, esse aqui é primeira colocação que eu estou te fazendo especificamente para o nosso quadrinho, o Copo Cheio de Coisas Boas. Aqui, até o momento, trigo em alta. Vai o Pintaúde defender o agro e defender a indústria. As duas coisas. Que o Rio Grande do Sul não é lugar de commodities. Ou pelo menos apenas de. Não, tu sabe que aí nós vamos, embora a gente não tenha essa ideia de roteirizar as coisas, porque o nosso programa ele é um pouco mais bem-humorado, mais divertido, mais solto, eu vou preparar ainda para daqui umas semanas aí um programa para nós dois apresentarmos aqui, falando da parte industrial do Rio Grande do Sul. Tá bem. Dali sai marketing, né? Claro. E aqui, até o momento, trigo em alta. Nessa mesma 0 Hora de hoje, dessa segunda-feira, tá se falando aqui, tem uma matéria pequena, tá, da cerimônia que aconteceu otimismo, falando de otimismo, desenvolvimento das lavouras. O trigo, tá,
esse ano vai superar colheitas passadas. Até o momento, a estimativa de rendimento médio ao redor de 3 mil quilos por hectare, equivalente a 50 sacos. Com 754 mil hectares cultivados no estado, a projeção do Instituto do IBGE é uma safra de 2,28 milhões de toneladas, aumento de 30%. Em O Rio Grande do Sul não é tão assim como no arroz e na soja, ele não é tão forte no trigo. Tem que importar, inclusive, trigo da Argentina e coisas desse tipo. Mas está crescendo. Está crescendo e a produção desse ano será 30 em tese aqui, pelo que eles estão levantando já. E foi lançada a festa, tem umas moças bonitas aqui, produzidas, assim, isso aqui deve ser a rainha, a princesa lá. Vai ter a festa do trigo, comemorando que o trigo está em alta, o que é muito bom para o agronegócio e o business aqui do Rio Grande do Sul. E eu queria também registrar dentro do copo cheio, isto aqui, ó, Márcia, ó. Um chamamento. Um anúncio do IMAMA, do Instituto da Mama, do Rio Grande do Sul. Esse negócio de falar de mama é contigo. Eu tiro só aqui, tá. Então, peraí. Ó, para quem não está enxergando, acho que aqui dá para ver bem. O IMAMA veiculou um anúncio na Zero de hoje, falando sobre a 16ª Caminhada das Vitoriosas. Essa caminhada é bem tradicional já, e é bem impressionante. Claro que a gente sabe que é alarmante o número de casos crescendo, né, de câncer de mama, mas a cada ano os adeptos a essa caminhada aumenta, né? Então, vai ser no dia... cadê? Aqui bem grande, 20 de outubro. Vai ser um domingo e o aquecimento vai ser às 9 horas no Parcão, saída às 10h30 e a caminhada vai do Parcão até a Redenção, ou seja, 2 parques bem tradicionais aqui de Porto Alegre. E, além disso, chegando lá no destino, terão vários serviços gratuitos para pacientes, como acolhimento para novos voluntários, né? Quem quiser ser voluntário no IMAMA, psicólogos, desconto em exames, orientação nutricional, meditação, empréstimo de peruca, palestra, apoio jurídico. Bem legal mesmo, Pinta. Gostei desse... Legal isso aí, né? Isso aí, apesar de estar tratando de um assunto delicado, é super importante para as mulheres. Eu acho que essas iniciativas a gente pode incorporar ao copo cheio, né? Com certeza. Que são iniciativas do bem, né? Só uma coisa que eu acho importante, assim, eu acho que, o Outubro Rosa ele já está consolidado. Em novembro vem o Novembro Azul, né, contra o câncer de próstata. Acho que todas essas movimentações em benefício da saúde da população são sempre ótimas. Mas tem uma onda agora que eu achei interessante atentar para isso. Não que eu acho que a gente tenha que sempre chorar, não é isso. Mas tem muita gente compartilhando uma reclamaçãozinha básica que diz: não adianta se vestir de rosa e se as mulheres de baixa renda não conseguem sequer marcar uma mamografia no SUS. Sempre é bom. Lembrando, então, vamos manter o copo cheio sempre que possível, mas sempre também de olho. Não vamos nos fazer de cegos, né? Não vamos assim, que ótimo, está todo mundo agindo em função do câncer de mama. Não, vamos ser realistas. Em que lugar nós estamos? As iniciativas sempre são louváveis, mas também temos que... Claro, e a gente dá espaço para elas. Mas não sejamos cegos e vamos lembrar, alô, saúde pública, mulherada precisando marcar mamografia, um dos exames de maior índice de diagnóstico pré, né? De fazer um preventivo mais interessante, mais efetivo. E que seja do alcance de qualquer pessoa, qualquer mulher, de qualquer classe social, com certeza, com certeza. O SUS está aí para isso, né? Afinal de contas. O Orestes, o secretário de comunicação da prefeitura, quando ele esteve aqui, na última vez, ele esteve aqui 2 vezes, né? Quando ele esteve aqui a última vez, eu estava colocando algumas coisas críticas em relação ao Nelson Marquesan, que sofre bastante oposição de vereadores, do público em geral e tal. E não sei se tu lembra, Márcia, que ele colocou que se houvesse alguma coisa para acontecer ao final da gestão do Marquesan, tá? Eu me lembro disso. O saldo positivo seria que ele o prefeito da saúde. Identificado prefeito da saúde. Uhum.
Eu não tenho acompanhado no detalhe, mas provavelmente eles devem estar fazendo coisas para... Investindo nessa área. Investindo nessa área, Eu também o que não tenho muito acompanhado. bom, o que é muito bom, que vai bater de encontro a isso que tu acabou de colocar. Aliás, ontem eu fui assistir a finalíssima, a etapa final, de uma coisa legal que a Prefeitura resgatou ali, através da Secretaria de Cultura, que é dirigida, cuidada pelo Luciano Alabarzi, o Festival de Música da Prefeitura, que aqui vai uma crítica ao nosso Orestes. Alô, Orestes. O Alô, Orestes. Que, Nem só de amor vivia esse homem por ti. Que divulgação nada. Tu sabia que a Prefeitura estava promovendo Não sabia. com prêmios em dinheiro, que houve 359 inscritos, durante todo o mês de setembro, com etapas classificatórias disputadas na Henriques, apoio da Henriques, daquela outra cerveja que eu não consigo dizer o nome, a Amstel, uma coisa. Amstel, é essa, né? Estava lá, inclusive, o cara do marketing da Amstel, estava o cara da comunicação da Henriques, reiterando, eles já tinham falado isso, que no ano que vem a Prefeitura pode contar com o apoio deles, com banners lá. E assim, eles fizeram as etapas de classificação na Henriques lá, que não sei que público teve. Ontem, assim, era legítimo, outra expressão de ordem popular, meia dúzia de gato pingados. O Araújo Viana, não sei quantas pessoas cabem lá, mas não devia ter, assim, devia ter umas 150 pessoas. Torcidas de alguns concorrentes. Sim. Tinha bastante, uma coisa legal, bastante mulher nos classificados. Tá? Tinha uma música legal lá de umas crioulas lá, legal, 50 tons de pretas. Ah, legal. Tá? Acho que eu já ouvi elas. Eu não fiquei até o final, dos 10, 11 músicas que eu assisti, acho que a metade eram de compositoras. Olha. Inclusive nós aqui... A EO adora isso. Isso, nós vamos entrar no site depois da Prefeitura, localizar alguma coisa e até convidar as pessoas. E o último aqui para a gente... Nosso último copo cheio de hoje. Já estamos no dia 7 de outubro, né? Aliás, os preparativos para o Natal começaram e nem o Dia das Crianças chegou ainda, né? Mas o pessoal já está vendendo panetone no supermercado, né? Sim, no supermercado. Apavorada. Não, no Zafari Gianópolis. Zafari Gianópolis, o preferido do Pintalão. Pintalão. Importados da Itália, inclusive umas embalagens lindíssimas. Eu sou uma pessoa, e eu vou falar até, vou dar o crédito, a primeira pessoa que me chamou a atenção para isso foi a minha cunhada, Daiane Oliveira, que inclusive é do mercado da publicidade também, publicitária da agência Selling. A gente conversa muito sobre as questões de comunicação e ela me atentou para isso, o quanto eu e ela, pessoalmente, né, a gente não estava falando num geral, a gente estava falando de nós duas, como nós somos impactadas por embalagem. Alô, Antônio Borowski, né? Mas é verdade, especialmente, não só comida, eu nunca reparei assim, se eu sou tão impactada. Mas acho que sim, especialmente quando vem doce, por exemplo, pensar em chocolate, agora tu falou em panetone, lembrei de ovos de chocolate, ovos de Páscoa, enfim. Mas produtos de beleza, eu sou absolutamente influenciada pela embalagem. Se tu olha ali nos Zafari... Se tu botar um shampoo, assim, sei lá, branco com rosa, do lado de um shampoo preto com dourado, assim, com uma letra... Eu vou no preto com dourado. Não, embalagem linda, tanto que o meu olho serendípico foi capturado pela beleza, pela estética da embalagem. Mas aí eu fui olhar, vi, panetone. Isso é panetone. Porque... Mas a gente está falando de Natal e falando de final de ano, porque o Copo Cheio dessa semana traz a notícia de... Que as empresas já começam a se organizar para as contratações de temporários. E o Jornal do Comércio, na edição de hoje, traz a informação aqui que cerca de 11 mil oportunidades serão geradas até dezembro no Estado, que é uma coisa super legal. Tem aqui até um depoimento de um lojista, não é um lojista assim tão notório aqui de Porto Alegre, mas ele tem várias lojas. Vem o Black Friday agora, no começo de novembro. Isso. Né? E a informação é super boa, né? Porque 11 mil oportunidades, né? Normalmente, desses temporários,
sempre acaba, um percentualzinho lá, efetivo, X, né? acaba sendo efetivado. Transformando em né? efetivado, é verdade. Então, isso é uma boa notícia para fazer parte aí do nosso Copo cheio da copo semana. cheio. Muito bem. Bom. Antes da gente falar da última parte, que é da minha coluna, que tu adora, que eu já vi até que tem umas anotaçõezinhas ali, criticando alguma coisa que eu não percebi. Não, Mas vamos contar para os nossos telespectadores Onde é que tá a tua coluna? ouvintes. Está aqui, ó, meu bem. Eu mesma tinha separado. Cadê? Tá. Vamos contar para nossa audiência sobre o nosso queridíssimo apoiador, né? Sim. Marketing e ou propaganda está no ar graças a Ivo Pence. Ivo Pence, o maior distribuidor de tubos Tigre desde sempre. Né? Ivo Pence, ele tem alguns diferenciais bastante bons em relação à concorrência. Um deles é aquele que a gente tem enfatizado sempre aqui. O Ivo Pence só anuncia o que ele tem em estoque para vender. Tá? Porque várias empresas mais recentes têm trabalhado tipo consignação com o estoque da fábrica. Então, a empresa de engenharia vai lá, precisa para uma determinada obra, X mercadoria. Ninguém pode garantir no Brasil, com estrada, com matéria-prima e não sei o quê, etc., etc., que a fábrica realmente vai conseguir cumprir todos os prazos sempre. Então, é muito mais garantido, se a sua obra não pode parar, que você consulte Ivo Pence. Todas as bitolas à pronta entrega na Presidente Roosevelt 849. E quem for de carro? Tem estacionamento grátis por conta da Ivo Pence na Maranhão, esquina ali com a própria Presidente Roosevelt. Chega ali, entra com o seu carro ali e tal, ou com o seu caminhãozinho ou coisa do tipo, ou com a transportadora, dependendo da quantidade de mercadoria que é comprada, e não tem esse problema, porque a Presidente Roosevelt é exemplo de outras ruas aqui de Porto Alegre, ela sofre da mesma dificuldade de espaço para estacionamento, que ali com a Ivo Pence não existe isso, né? Muito bem, então, Ivo Pence, porque a sua obra não pode parar. Isso. Antes de finalizarmos o programa falando dessas questões da minha coluna, que o Pintaúdi adora, vamos dar um alô para quem está ou esteve conosco nesta segunda-feira. Não é que eu adoro a tua coluna, eu tenho a obrigação de adorar a tua coluna por uma razão muito simples, a gente tem que sempre fazer esse registro em todas as edições do marketing. Sobe trilha! Não! Esta coluna que eu leio regularmente, todas as segundas-feiras, no Jornal do Comércio, escrita por Márcia Cristófoli, a moça das sardas que apresenta o marketing ou propaganda comigo, não é nada menos, nada mais do que feita pelo menos na minha opinião. Na tua humilde opinião. Na minha humilde, e garanto que também na opinião do seu Iraguaçu. E do senhor Felipe Ramires também, por favor. E Felipe Ramires também, pela melhor jornalista profissional do business do Rio Grande do Sul. Puta, deve ter um cara lá em Carazinho furioso comigo ouvindo isso. Vamos ver. Não, tá bem, tá. Tu fica bem próximo ali da Márcia, senhor lá de Carazinho, mas tá. Tu sabe que um conhecido meu de Santa Maria, tá, fez contato esse fim de semana, que é um ouvinte regular aqui da rádio. Nós somos mais sucesso do que nós pensamos, Márcia. Muito bem. Aliás, por falar nisso, sabe quem é o nosso convidado de quinta-feira? Ele disse que já pode se anunciar na mídia. Edgar Ferretti. Muito bem. Edgar Ferretti teve histórico na MPM, né? Na Teve, Publizar. MPM. É um profissional das antigas aí, mas com uma obra bastante extensa. Que estava morando em Florianópolis, né? Já ele morava no Campeche. No Campeche. Ai, que delícia. E tá de volta a Porto Alegre. Quinta-feira, então, ele vai nos ele vai ter contar muita dessa história vida. para nos contar. Normalmente, quando a gente traz profissionais de propaganda mesmo aqui, a nossa audiência dá um up desse grupo de profissionais. Então, já vamos avisar para a nossa audiência. Quinta-feira... Então, alô, quem está ligado conosco hoje no marketing e ou propaganda, saiba que nesta quinta-feira, a partir das 13 horas, estaremos no estúdio com o convidado Edgar Ferretti, contando muitos causos aí da sua trajetória no mercado publicitário gaúcho e falando um pouco da sua vida mais leve em Santa Catarina nos últimos anos. Provavelmente. Vamos dar um alô rapidinho aqui, até porque, Pinto, eu vou te dizer que a tua bateria está terminando, tá? Estão ou estiveram online conosco a Kátia Tomazoli, a Alba Bica, Ana Beatriz Barcelos. Alba Bica, minha ex-colega da PUC, da FAMECOS. Jorge Ramires, Montserrat Martins, José Luci,
Celso Prado, Márcia Valadão, Tilma Albuquerque. Oi, Márcia. Maria Oi, Regina Márcia. Louro, Canto Carlos Alberto, Fabiano Pereira, João Porfírio, Tatiana Oliveira, Fernando Tratzenberg, também ex-colega de faculdade. Natália Miller, nossa observadora plena, Dani Santos, Harry, deve ser? Quem? Né? Deve ser Harry. Luiz Felipe Motim, Alexandre Boeira, Anselmo Alexandre Silva. Boeira é o filhote do Suponho mestre. que sim. É, filhote Suponho do que mestre. sim. O Aires Ceruti, a Denise Fontoura dizendo que duplinha. Um beijo para Denise, nossa última entrevistada aqui do Marketing ou Propaganda. O Sérgio Gonzaga esteve conosco, nos prestigiando. Salvatore Santagada e a Eliette Quadros também conosco. A Eliette tu conhece, né? Claro, da Marpron, né? É, isto. A Grande Maria Eliette. Regina Hoff, nossa comunicadora também. A Cris Finger, professora da PUC e vice-presidente da ARI. A Ana Pimentel, a Loiva Rodrigues. O Lucas Denhart, não sei dizer o sobrenome dele. O Norberto Vieira, Rosângela Bandeira, a Clarissa Zambuja, a Denise Fontouro, o Jairo Cuba, o Walter Galvani, o André Feltz, a Concheta Riso, Marcos e Letícia, Sérgio Caravera, um beijo, Sérgio. Oi, Sérgio. Lucas Pontes, a Priscila Nascimento, o Marcelo Vilas Boas, o Luiz Alberto Cristófoli, o Douglas Conte, o Christian Bueno e a Loiva Rodrigues. Que e a legal. Patrícia Missal entrou agora. Quase que sem fôlego hoje, de tanta gente. Um beijo para nossa audiência. Vamos encerrar o programa de hoje com os comentários de Roberto Pintaúdi sobre a coluna de Márcia Cristófoli. A coluna, estranhamente, está tão boa quanto as outras, tu vê? Que coisa, né? Que Todas as casualidade. segundas-feiras a coluna tá boa. Ai, acho isso- Engraçado. acho Quando é que isso tu vai fazer uma coluna ruim? Ruim, tu acha? É, não tem, né? É quase impossível, né? É difícil. Mas posso tentar, posso me esforçar para fazer Quem uma sabe coisa assim, ruim. um dia que tu estiver muito gripada, muito irritada, com o sapato te apertando um calo, uma Ah, coisa pode assim. ser, tá bem. Né? Aí tu desabafa e faz uma coluna ruim. Perfeito, vou lembrar disso. É, não, assim, ó, eu assinalei aqui que tu te chamou a atenção, tá? São duas coisas. Eu disse há bastante tempo aqui que, apesar de eu ser apaixonado pelo que eu faço, eu nasci publicitário, tá? Eu não sou bom consumidor, eu não gosto de multidão e tal, eu gosto de pequenos espaços e tal, essa coisa desse tipo. Não gosto de gente. Não gosto daquela multidão, mas de qualquer forma, eu não gosto de ir a shopping, por exemplo, mas de qualquer forma, eu gosto muito do trabalho de 2 ou 3 marcas aqui do Rio Grande do Sul, porque eu acho que tem consistência, tem perseverança, quem projetou esse trabalho persegue aquilo que foi projetado, que é o Zafari, tá? Que eu acho que é imbatível em termos de marketing, tá? E a Panvel. Só que eu tenho duas colocações aqui, eu não sei se isso tem a ver com a agência de propaganda que está atendendo eles atualmente, tá? Eu fui na Panvel que tem no Zafra, em Gianópolis ali, tá? Teu preferido. E desisti de ser atendido e fiz até com delicadeza para eles não pensar que eu estava aborrecido. Eu tinha pego o papelzinho ali, a senha, Aham. tá? Eles alteraram algumas coisas, entre essas até o próprio local de onde tu apanha a senha, eles tinham um cartazete, agora botaram uma maquininha com alguém sempre na frente, tu não enxerga, tu perde um tempo até que alguém, uma boa alma te enxerga. O senhor tem que tirar a senha, já atenderam 6 pessoas na tua frente. E tu tá ali esperando. E aí, mas o que aconteceu? Aí peguei a senha, tá? E aí, esse PDV deles é bem pequenininho e tem bastante movimento, até porque é puxado ali pelo público do Zafari. Sim. Bom, eu assisti 3 vezes um discurso desse tamanho dos vendedores, explicando que tinha terminado o programa que a Panvel tinha mantido até então, de pontuação para ter benefícios posteriores, tal, e que ia entrar em vigor o novo Panvel Você Sempre Bem. Uma explicação desse tamanho, coitados dos vendedores, não estão habilitados para aquilo, eles devem ter recebido deve ter participado de uma reunião, vocês digam isso. E aí, o que acontece? Eu, que estava esperando para ser atendido, ouvi 3 vezes a mesma chatice, 3 vezes a mesma chatice, e ainda tinha um outro cara ali na minha frente sendo atendido, um chato, que eu acho que ele não tinha o que fazer, que dele fazer pergunta inútil. Quer dizer que se eu tiver tantos pontos... mas eu não... os troços mais óbvios. Tá, mas vamos lá. Qual seria a melhor forma de fazer isso? A crítica a isso é o seguinte, quem do marketing da Panvel
teve a brilhante ideia de achar, vamos aproveitar, eu enxergo isso na reunião, vamos aproveitar os balconistas, os vendedores. Isso não é trabalho para balconista. Põe um cartaz, faz um bilhetinho e põe ali que a pessoa apanha e vai ler, aquilo não tem tanta relevância assim. E ainda tinha eu acho que era uma pessoa que treinava os vendedores, que ela queria rebuscar o papo dela. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, isso é uma coisa... Aí senhorzinho ficou assim, né? Roberto Pintaúdi ficou na tampa. Como eu sou fã da Panvel, a minha crítica tende a ser... Vamos só deixar claro que a W3 House, que é a responsável pela conta digital da Panvel, nada deve ter a ver com essas ações off, eu acho. Então, o teu recado deve ser direcionado ao marketing da Panvel. Ao Júlio Motim Neto, que é quem toca lá de médio não hoje. É para estar explicando um troço todo intrincado. Não é tão intrincado, mas para eles eles têm que atender os clientes ali. Tu fica esperando. Eu ouvi 3 vezes. Eu não tive mais tempo e perdi a paciência, porque se eles quisessem me explicar, eu digo, eu não quero saber de nada. Ontem eu estive lá na Panvel e o rapaz, o que me atendeu, eu disse, outro dia eu vim aqui e contei para ele ria. Ele disse, não, mas nós temos que cumprir e tal. É um saco para eles também aquilo. É um saco. Mas eu, de qualquer maneira, na tua coluna, tu está identificando como da W3 House o slogan, quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é bem você. Que slogan horroroso. Que slogan horroroso. Uma vez eu ouvi... Olha o copo cheio aí, dando lugar ao copo vazio. Não, tem que manter esse olho crítico. Deixa eu te dizer, uma vez eu criei um nome para uma empresa e aí, depois de X tempo, chegou um gerente que eu indiquei. Primeira coisa que o cara fez lá e cortou o nome da empresa no meio. E ele disse, não, é muito longo. Aí a minha resposta foi para ele a seguinte, rapaz, não existe nome longo nem nome curto. Existe nome bom ou nome ruim. Pode ser que seja Lojas Americanas é um nome curto? Não, não é, e é bom. Gangue é curto, é bom, depende da qualidade. Agora, este aqui, além de longo, é ruim. Meu Deus do céu, olha aqui, ó. É uma tentativa de um truque velho, assim, ó, tu cria um conceito e as agências querem desdobrar em tudo que é coisa, querem enfiar o conceito. Panvel, bem você, é uma coisa assim, ó, quanto isso, mais bem você... Panvel. Bem Panvel. Quanto mais, que não é bom também, quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é bem você. Não. Eu vou encerrar... Eu achei, na verdade, assim... Eu sempre digo isso e vou repetir, não tenho conhecimentos suficientes para analisar questões técnicas, mas, assim, do meu ponto de vista leigo, achei esse slogan preguiçoso. Não é nem feio ou ruim, eu achei ele preguiçoso, porque ele não diz nada, né? Eu vou te explicar tecnicamente aqui, tem uma série de coisas que se repetem, bem, você. Tem várias campanhas na rua, bem junto, bem não sei o que, nesse momento. O cérebro da gente cria áreas de recusa. Na medida que tu repete demais certas coisas, teu cérebro tende a não registrar, nem pelo ouvido, nem pelo olho, nem por nada. Então, ele cria áreas de recusa. Alguém dizendo do teu lado o tempo todo, sou bonito, inteligente, danço bem. Muito bom. Daqui a pouco tu diz, vai contar essa. Tanto que agora eu, provisoriamente, ou estrategicamente, eu tirei do ar um pouco essa mídia, ela volta, mas... Entendi. Tipo Lojas Colombo, assim, a Felicidade Mora Aqui, que resgatou depois de, sei lá, 15 anos. Entendi. A não ser que isso seja... estratégico. A não ser que um conceito seja... Um conceito, para ficar legal, ele tem que ser sustentado por uma boa tradução publicitária, comercial. A gangue funcionava muito bem, porque era um casamento perfeito de conceito, a loja que te entende, com o que a propaganda comunicava. Ele, na verdade, fechava sempre. E hoje é mais sempre a loja que me entende, né? Aí os caras inventam uma frase que fica descolada de tudo, e uma frase desse tamanho, meu Deus do céu, duvido que isso aqui funcione. Em todo caso. Bom, todo caso. Fica aí o registro, a crítica de Roberto Pintaúdi a uma marca que ele tanto gosta. Deixa eu criticar só mais uma coisa que eu esqueci de trazer para cá. Na próxima eu trago. Tu chegaste a ver um anúncio, tá? Isso é aquelas coisas que os clientes reclamam das agências. Sabonete senador. Às vezes o cara do marketing, o dono da empresa ou a agência, eles não se dão conta que eles não são tão conhecidos como ter uma banca que vende banana, laranja, que todo mundo sabe o que é. Eles gastaram um dinheirão, já publicaram 2 vezes a 4 cores anúncios na 0 Hora, que tu lê tudo que tu quiser ali, menos o que é o produto. Tem escrito uma vez a palavra sabonete num anúncio cheio de cores, numa letrinha light, enterrada lá dentro de um textinho que tu tem que procurar. Eu que conheço o senador, eu intencionalmente tive que procurar. Mas o que eles estão vendendo aqui? O que eles estão vendendo? Se de repente era um produto novo, isso é uma pretensão que deve ser colocada sempre
Por exemplo, se é Que uma... pode ser usada pela Coca-Cola, pela Isso. Nike, pelo Podemos McDonald's. encerrar o programa. Tá? Perfeito. Quinta-feira, então, estamos de volta a partir das 13 horas, entrevistando e batendo um papo com o queridíssimo Edgar Ferretti. Feito. Até lá. Tchau, tchau. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO